No vídeo de hoje eu vou fazer uma análise completa do Bitcoin e da Solana, então assista até o final para você entender aonde que está o mercado e como que você pode aproveitar as próximas oportunidades de compra. Eu tô aqui no gráfico semanal do Bitcoin. A gente pode ver que na semana passada o preço ele rompeu esse canal paralelo. Esse canal foi retestado diversas vezes, eu marquei aqui 8 vezes que o canal foi testado no gráfico semanal. E na semana passada, com essa grande vela, finalmente o preço conseguiu romper e agora o preço está caindo para fazer um reteste nesse canal paralelo. Além disso, nós estamos acima da média de 20 semanas, que é uma média muito forte. Então, até que o preço rompa essa média e essa mínima da semana passada, a gente continua no cenário de bull market, ou seja, no cenário de alta do preço do Bitcoin. É de se esperar que o preço faça algum reteste, faça algum recuo para próximo desse canal paralelo, uma vez que era uma resistência muito forte que estava vindo desde março desse ano. Então essa resistência que eu particularmente esperava, não acreditava que o preço ia romper e seguir para as máximas históricas sem ter algum nível de reteste, sem ter algum nível de resistência por parte dos vendedores no mercado. Para a gente acompanhar um pouco agora mais próximo, estou aqui no gráfico diário do Bitcoin e eu coloquei aqui order blocks, que são uma forma da gente identificar níveis de suporte e resistência de uma forma mais automática, digamos assim, objetiva, porque níveis de suporte e resistência são muito subjetivos. E o que eu identifico aqui nesse gráfico? A gente identifica um order block aqui em cima, que é um nível de suporte na casa de 70 a 72 mil dólares, um order block aqui embaixo na casa de 61 até 60 mil dólares, e tem uma região muito importante que eu destaquei nesse retângulo verde, que é um fair value gap, ou seja, uma região em que há um desequilíbrio no mercado e muitas vezes o preço ele tende a voltar nessa região para resolver, digamos assim, esse desequilíbrio no mercado e continuar subindo. Então esse Fair Value Gap aqui, especialmente no gráfico diário, é uma região muito importante e eu vou mostrar quais são as confluências que a gente também tem no gráfico de 4 horas exatamente nessa região. Então podemos ver aqui que o preço ele chegou na máxima, está regredindo e eu acredito que ele vai tocar a região mediana desse Fair Value Gap na casa de 64 mil dólares, que coincide com a região de 0,65 de Fibonacci que eu tracei aqui nessas linhas brancas. Além disso, nós temos aqui o RSI, é um indicador de momento, então toda vez que esse RSI ele cruza os 85 pontos, a gente pode ver algum nível de retração e foi justamente o que aconteceu, já está voltando para níveis aqui na casa de 50 a 60, que eu acredito que é onde a gente vai chegar quando o preço tocar esse Fair Value Gap. Indo agora para o gráfico de 4 horas, que é um gráfico que eu particularmente mais analiso para os meus setups de operações, o gráfico aparentemente está um pouco poluído, mas eu vou explicar exatamente o que cada um desses indicadores representa, porque eu acho que tem muita coisa acontecendo no preço e a gente precisa fazer uma análise bem completa e detalhada. O primeiro passo são os order blocks. Então são esse order block aqui embaixo na casa de 62 mil dólares. Isso, olha só aquele retângulo verde do Fair Value Gap, onde ele está. Ele está justamente coincidindo com a média de 200 períodos no gráfico de 4 horas. Então o preço ele perdeu essa média de 50 períodos aqui em cima. A gente pode ver que o preço lutou bastante para manter acima dessa média, mas não conseguiu. Agora ele está voltando para o nível de retestes tanto do Fair Value Gap quanto da média de 200 períodos. E a Fibonacci de 0,5. Então eu acredito que essa é uma região que a gente tem muita confluência. A gente tem um Fair Value Gap diário, nós temos a média de 200 períodos, nós temos a Fibonacci 0,5. Então, uma vez que o preço chegue nessa casa de 64 mil dólares, caso ele realmente chegue aqui, a gente vai ver um nível de suporte e vamos acompanhar de perto nesses níveis qual que vai ser o comportamento do preço. Aqui no gráfico de 4 horas, a gente também pode ver que o RSI ele está em níveis baixos. Então eu não acredito que a gente verá uma retração muito grande, chegando na casa dos 62 mil dólares, que seria esse order block aqui embaixo, justamente porque o RSI ele já está em níveis baixos. Então, para você identificar aí oportunidades de compra, acompanhe de perto quando o preço tocar a região mediana desse Fair Value Gap, na casa de 64 mil dólares, juntamente com a média móvel de 200 períodos no gráfico de 4 horas. Eu acredito que essa é uma região que vai nos dar grandes oportunidades de realizar operações no Bitcoin. E agora eu estou aqui na Solana. Todo mundo sabe que é um token que eu gosto muito. Depois do Bitcoin é o token que mais representa no meu portfólio e recentemente ele superou essa região de 160 dólares, que era uma região importante
de resistência. Eu destaquei aqui 3 pontos, 2 de resistência e 1 de suporte no gráfico diário. Então o preço ele está justamente nessa região de 165. Foi uma região que foi tocada várias vezes e oferece uma grande resistência para o preço. O RSI está em níveis superiores, então é natural que o preço ele tente fazer uma consolidação aqui justamente para baixar esse RSI. Caso ele não consiga, ele provavelmente vai buscar a casa de 150 dólares. A gente vai olhar no gráfico de 4 horas porque é uma região muito importante, e além disso a gente tem uma linha de suporte de tendência de alta que está vindo aqui desde setembro de 2024, mostrando que esse é um dos tokens mais fortes para esse ciclo de alta. Aqui no gráfico de 4 horas, a primeira coisa que a gente pode ver é que o preço ele está acima da média de 50 períodos. Então lembre que a gente acabou de ver que o Bitcoin ele está abaixo da média de 50 períodos e Solana está bem acima, algo em torno aí de 2-3% acima da média de 50 períodos, o que mostra a força relativa da Solana em relação ao Bitcoin. Eu coloquei aqui uma linha de Fibonacci dessa mínima até essa máxima e a gente pode ver aqui algumas questões. Primeiramente, a faixa 0,618 de Fibonacci ele está coincidindo muito próximo com a média de 200 períodos, é uma média que serve como imã. Muitas vezes o preço ele vai testar novamente essa média como ele testou aqui, e também está bem próximo daquela linha de tendência que a gente estava vendo. Então qualquer retração da Solana na casa de 150 dólares, eu particularmente acredito que vai ser uma grande oportunidade de compra. E também temos a média de 50 períodos que a gente acabou de falar, que também coincide com uma região interessante aqui no gráfico, em que pode oferecer algum nível de suporte momentâneo. Então nessa faixa de 160 dólares, eu particularmente também, especialmente olhando a longo prazo, acredito que deve ser uma boa oportunidade para você fazer um DCA, ou seja, para você fazer uma compra média se você acredita também nesse token como eu, para esse ciclo de alta. O RSI está em níveis baixos, então essa consolidação é normal e eu não acredito que de uma hora para outra o preço vai despencar. E considerando esse gráfico da Solana, eu quero dar uma dica para vocês de que toda vez que você identificar um ecossistema grande como o da Solana, que seja muito forte, procure tokens menores dentro desse ecossistema, e é justamente o caso desse token aqui no ecossistema da Solana, que é a Raydium. O Raydium é uma plataforma DeFi, uma plataforma de trade, e que ele é um token do ecossistema Solana. Então toda vez que a Solana sobe, a gente pode esperar que esses tokens menores dentro do ecossistema eles subam mais ainda, e a mesma coisa acontece quando cai o token principal. É como se você estivesse operando alavancado em relação àquele token principal. Então quem gosta de um pouco mais de risco, quem gosta de trabalhar de uma forma mais alavancada, esses tokens dentro de ecossistemas que estão mostrando força relativa são muito interessantes. Veja esse token aqui, desde o dia 19 de outubro até agora, ele já valorizou 23%, 22,39%. Então mostra o potencial de valorização. Eu não acredito que agora é o momento de comprar o Raydium. Eu acredito que a gente tem que esperar o preço retrair um pouco, então no mínimo nesse 0,5 de Fibonacci ou 0,618, que seria na casa de 2,32 dólares, para poder fazer uma operação de compra, que é a faixa que eu particularmente quero que o token chegue para eu poder comprar esse token. Então dê uma olhada de perto no ecossistema da Solana. Quem quiser acompanhar e descobrir quais são os tokens dentro de cada ecossistema, eu vou mostrar aqui o site da CoinGecko. Eu já mostrei esse site aqui outras vezes, é um site bem completo que eu gosto muito de usar, e aqui você pode selecionar vários tipos de filtros em relação a tokens, ecossistema, valor de mercado, o que está mais valorizando, notícias. Então é um site bem completo para você acompanhar aí o dia a dia das suas operações. Então aqui em Cryptocurrencies a gente pode selecionar vários tipos de filtros para você poder acompanhar de perto e descobrir oportunidades aí para suas operações. Espero que você tenha gostado desse vídeo rápido, mas bem completo. Se você curtiu, não esqueça de se inscrever no canal e também dar o like aqui nesse vídeo, ajuda bastante. Um abraço e até a próxima.